Mês 2 no calendário do Eterno. Mês 5, dia 3 de 2022. Foi-me deixado saber que, com urgência, o povo deve esquadrinhar com grande diligência o relato sobre Simão, o mago. Isto está prevalecente dentro do povo e é um sutil engano do qual o inimigo tem apanhado muitos que se dizem estar nesta verdade presente. E aquele que não reconhecer isto será enganado e perderá a sua vida eterna. Foram-me dadas 3 passagens bíblicas: Atos 8, de 9 a 24, Atos 13, de 8 a 11 e Atos 16, de 11 a 19. Foi-me dado outro capítulo do livro Grande Conflito, capítulo 39 deste livro. Irmãos, vendo a urgência do Eterno para seu povo nesta hora, é importante que todos os nossos sentidos se concentrem nisto, porque isso quer dizer que isso está entre nós. E se não detectamos com o poder do Espírito Santo, seremos presa segura dessas sutilezas satânicas que custarão a vida eterna de todo aquele que não busque distinguir a verdade do erro, e não com sabedoria humana, senão com a do Espírito Santo. Não é por meio de especulações, nem de declarar eu tenho a verdade. O Espírito Santo mora em mim, eu o recebi, eu declaro, eu sou o escolhido, e muitas frases mais de quem se diz um servo de Deus. Este engano, sutilmente satânico, está arrastando nossas filas, foi-me deixado saber. Aquele que acredita ser grande, que sirva. E aquele que se sente dotado de algum dom, viva aos pés do Mestre, não por palavras, mas sim por obras. Grande será a surpresa de muitos, pois acreditando estarem sendo usados por Deus, eram médiuns do inimigo. Trago isso hoje ao povo, para que examinem seus caminhos e vejam para quem estão abrindo seus ouvidos e demais avenidas da alma. Estamos na reta final da história deste mundo e não podemos dar-nos a liberdade de errar diante de tão grande salvação. Cuidai-vos da levedura, pois uma pitada leveda toda a massa. E depois de levedada, como ficar livre disto? Já estando a levedura na massa, essa é controlada por um prolongado tempo e a uma temperatura específica, em um forno com fogo por todos os lados. Assim mesmo, quando o Eterno venha, acabará com todo aquele que tenha levedura. Essa mistura de verdade com mentira sutil é uma arma extremamente perigosa. Estas cavilações produzidas e introduzidas em nós pelas artimanhas do mal não devem permanecer mais entre o povo que diz seguir as pisadas do Mestre. Muitos, no afã de viver a experiência de saber ou entender algo novo, abre a porta de par em par para o inimigo das almas. Todos os que andem neste caminho de especulação estão pondo sua vida em risco e a de outros. Não podemos nos permitir sair de um assim, diz o Senhor. Muitos desejam escutar a voz de Deus, mas não querem saber dos seus requerimentos. Muitos perguntam: que é isso de requerimentos? Isso é simples. Um exemplo disso vemos em Levítico 26, de 1 a 13. E se não cumprirmos com o requerimento, exemplo disso também está esclarecido em Levítico 26, de 14 a 33. Muitos desejam a bênção de Deus, mas não querem saber de seus requerimentos. Aos tais, lhes digo, não vos enganeis, pois Deus não pode ser zombado. Não há bênção sem obediência implícita àquele que é o dono de tudo e de todos, a saber, Cristo Jesus. Coloquem-se hoje em contas com Deus, pois não há momento não aceitável diante do Eterno. Hoje e agora,
Ainda a porta de misericórdia está diante de todo aquele que deseja de todo o coração seguir as pisadas do Mestre. Aqueles que conhecem e que ainda sentem a necessidade de viver debaixo do amparo do Eterno, ainda a porta está aberta. Para todo aquele que também sente a necessidade de um Salvador e de se colocar em contas com Ele. Não há poço de pecado tão profundo que havemos caído, que não podemos ser resgatados. Quando reconhecemos e clamamos ao Eterno por liberação e salvação. Devemos reconhecer que é o Eterno que põe seus requerimentos para poder nos santificar por sua graça e poder, e assim levar-nos a morar com Ele eternamente, e não nós, os mortais. Assim, aquele que brinque de ser Deus, rebaixando seus requerimentos com cavilações e manipulações, ameaças e descontentamento, se fingindo um servo de Deus, ao tal, digo, que terá de comparecer diante de um juízo, e os anjos ali, como testemunhas, terão posto as evidências, assim como o olho esquadrinhador que tudo vê. Se querem, pois, seguir vossas inclinações e preferências, que apelam aos vossos membros de um corpo mortal, fazei isto, pois é vosso direito, pois a salvação é gratuita, mas não obrigatória. Mas se decidimos golpear nossos membros carnais com os requerimentos de Deus, lutaremos de tal maneira que alcançaremos. Firmados pela mão daquele que esteve entre os mortais, venceu a morte e subiu ao mundo dos imortais, este é Cristo Jesus. Agora, se quiser cavilar em dois pensamentos, vá em frente. Mas se em nossos pensamentos entronamos a Cristo Jesus, o mal será banido, arrancado toda forma de prevaricação e iniquidade de nossas almas, e no interior de nossos ossos correrá vida para a vida. Parece-vos inacreditável que Deus prepare um povo que vai vencer o pecado neste mundo? Que isso é uma fantasia? Os aconselho, em nome do Senhor, mudar este modo de pensar, porque se assim não fizeres, só serão meros espectadores destas maravilhosas conquistas, e muitos que, podendo ser parte, por sofismas e enganos modernos, ficarão no caminho e se lamentarão com grande amargura, mas será neste ponto muito tarde. Aquele que põe a mão no arado e olhe para trás, não é digno de mim, diz o Senhor. Os que ainda digam, eu sou daquele, sou de fulano, cairão. Mas aquele que diga, eu sou de Cristo, permanecerá na rocha e seus pés não tropeçarão jamais. Não esqueçam que, sendo ainda criança, o Eterno nos olhou com amor eterno e nos deu, ao invés de leite, alimento sólido, para que fôssemos fortalecidos nele para este tempo final. Mas muitos tiveram indigestão, porque misturaram líquido com sólido e perderam as enzimas que dão uma boa digestão. E não querendo se sentir assim, preferiram o líquido para não terem mal-estar, ao invés de deixar o líquido e se alimentar apenas do sólido. Essa indigestão que cria o ecumenismo é uma arma mortífera do inimigo que grita uma falsa paz, que em realidade é a que levará à morte eterna a muitos. Pronto será desmascarada, depois que leve consigo aos de dois pensamentos. Os digo isso, para que quando isso aconteça, não se surpreendam. Ou refriarão seus desejos, ou viverão para eles. E o Deus de amor, que aplica a sua verdade e justiça, será o que dará a ordem final. Seu sangue será imputado ou não em vocês. Somos guarda de nosso irmão? Sim, somos. Admoestai-o em amor, verdade e justiça, sem tirar vossa vista de Cristo Jesus, e achareis descanso para vossas almas.
Olhemos cada um a nossa vida e vamos ao único que pode mostrar-nos como ficar livre dela. E assim, logo que nos mostre o caminho a nós, podemos então mostrar a outros aquele que nos tem curado, para que também ele, o outro, possa ser curado. Porque nenhum de nós pode ser curado por si mesmo, senão aquele que nunca adoeceu, estando em meio da enfermidade. É o que tem o antídoto para a nossa doença. Cuidem de seguir palavras eloquentes, pois Deus se mostra na simplicidade. Vigiem em todo o tempo, não podemos dormir. Buscai-o em todo o tempo. Quem sabe nesta hora isso não seja necessário para a salvação de vossas almas? Todo aquele que passe noites em claro por dor ou por alguma queixa, quem sabe não foi o Senhor quem permitiu para que possa buscá-lo ainda mais? Nossa guerra estará perdida se confiamos em nós mesmos, porque não há batalha que podemos vencer sem Ele. Te entristece ver um amigo ou familiar desviado? Coloque isso sobre aquele que é o único que pode transformar a mente e o coração. Entregue essa carga a Ele e Ele os fará descansar. Só assim poderemos provar e ver que bom é o Senhor. Não os digo isso porque tenho alcançado a meta, senão porque luto a boa batalha da fé, dia a dia e momento após momento. E sou tão necessitada de seu perdão e misericórdia como vocês. Mas uma coisa os digo, amados, é que pude experimentar seu poder vivificador e fortalecedor em minha vida, sua graça e perdão, seu toque curador e sua palavra em minha vida, não sendo merecedora de nada. Por isso os exorto a ser berianos, aprofundem na palavra viva da verdade, e assim ninguém será movido por ventos tormentosos do inimigo. Não sei até quando estarei entre vocês, se hei de ver-lhe viva ou ressuscitada no dia de sua majestosa e gloriosa vinda. Mas os digo, não durmam, velem, caminhem em humilhação, oração e rogo diante de Deus. Sejam sinceros diante do Eterno e não esconda nada, pois Ele sabe tudo, mas deseja que vamos até Ele, contando-lhe nossos pesares. Eu desejo ver a todos na pátria celestial, e até meu último suspiro estarão em minhas orações de intercessão diante do trono da graça. Não deixemos que ninguém tome nossa coroa. Nos agarremos como Jacó a ele e não lhe soltemos até que o Espírito Santo esteja morando em nós permanentemente. Paz seja convosco hoje e para sempre. Que o Senhor vos abençoe.